Grace Brito, né? Grace? Grace. É Grace mesmo, né? Grace mesmo. Peraí. Deixa eu ligar aqui, Cintia, por favor. Deixa eu posicionar, veja se tá bom para você. Eu tô aqui com Grace Brito. Ela é nossa convidada na tarde dessa sexta-feira. Mas a gente tem a trend, vou aqui perguntar tanto a Grace quanto a Rubens, né? O que você tem assim de bom? Por que você agradece o ano de 2024? Né? O que você traz aí para vocês, meus ouvintes, você que está ouvindo a gente aí, nos 4 cantos da cidade de São Jacuípe, na região de Feira de Santana, nessa região metropolitana, não esquecendo de Coração de Maria, Teodoro Sampaio, Terra Nova, Feira de Santana, Santo Amaro, o pessoal todo de Oliveira dos Campinhos e está aí na BR-324, descendo. Portanto, que o que acontece? Por quê, né, Grace? Porque devemos ser gratos pelo ano de 2024. Já está entrando aqui na live algumas pessoas, alguns recadinhos aqui no meu WhatsApp, daqui a pouco também no WhatsApp da rádio. Pois eu quero aqui fazer a primeira pergunta. Não vou falar primeiro eu, vou deixar a última da Ronaldo. Grace, seja bem-vinda, quero que você antes se apresente, né? O pessoal já está entrando aqui a live, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui diretamente para a rádio, para a Grace, para mim, para a Rubens, para a Cíntia, através do 759-9203-6677. Mas a gente está aqui com uma entrevistada de respeito. Ela passou num concurso, certo, federal, para diplomata, certo? Grace, ela é filha de uma grande amiga minha, uma pessoa a quem eu vi e me espelhei como ela era coordenadora dos agentes comunitários de saúde de Constituição de Jacuípe. Isso lá nos anos de 2000, quando eu me formei. E ela já estava lá atuando à frente dessa turma maravilhosa e que eles nunca esqueceram dela. Então, depois disso, infelizmente, a gente não viu gestores reconhecendo o trabalho formidável que o Zenildo sempre fez. Mas ela sempre desenvolveu em Camaçari. Quantas vezes eu estava indo para Salvador da Ponta Roberto Santos e Zenildo estava lá. Também na batalha dela, e ela também funcionária do município de Feira de Santana, concursada. Então, eu acho que a vida é feita de exemplos. E a filha dela está aqui nada mais, nada menos do que diplomata. Vai representar, não é só a Bahia, não só a Constituição de Jacuípe, mas o país, né? O Brasil, em outras instâncias aí. Que bom a gente ter pessoas que são exemplos. E eu acho que a gente tem a missão do programa de Mendes Vieira de trazer pessoas que são exemplos para você que está ouvindo aí. E dizer assim, tenha fé, estude, corra atrás, que uma hora dá certo. Grace, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Oi, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui. Como já falaram aí, né? A última sexta-feira do ano. É uma honra estar aqui. Já estou vendo que minha família está aí acompanhando. Acho que alguns já me conhecem, né? Por causa da minha mãe, por causa da minha família mesmo. Acho que a minha família é a minha referência aqui na cidade e o tempo inteiro. Eu sou Grace. Moro aqui em Constituição de Jacuípe, vivi a vida inteira aqui. Sou filha de Zenildes, que minha mãe também, Juline, já falou brilhantemente, é a minha grande referência, né? E é isso, estamos aqui. Grace, você hoje passou, as pessoas talvez não saibam, né? Quem está ouvindo a gente aí, o que vem a ser, o que é ser diplomata. Eu falei assim, superficialmente, né, Rubens? Mas por quê? Conta um pouquinho de sua história, as suas batalhas, a sua mãe, como foi essa sua caminhada até estar hoje, no dia 27 de dezembro, nomeada no dia de hoje. Pois fala um pouquinho pra gente, conta um pouquinho, essa jovem mulher, de apenas, não precisa falar a idade, não precisa. Não precisa. Uma jovem mulher, como foi essa sua trajetória até os dias de hoje, Grace? Minha trajetória sempre tem, vou falar assim, contar dos meus estudos, né? Que são uma parte muito importante da minha vida, desde muito pequena. Minha mãe, com 2 anos de idade, me colocou na escola em Feira. Ela brinca com isso, que o pessoal falava muito que ela era louca, como é que colocava uma menina para viajar todo dia, com 2 anos.
Mas, só com 2 com anos? 2 anos de idade, eu fui pra feira de mesmo? Santana estudar. Já muito pequenininha. Sim. E aí foi assim, estudei lá, escola ativa, ia todos os dias, minha mãe trabalhava lá também. Às vezes eram minhas primas que me levavam, minhas babás que me levavam, mas sempre foi essa correria, assim. Mais ou menos com 7 anos eu comecei também a fazer curso de inglês, sempre fazia algumas atividades, fiz balé, fiz um monte de coisa, mas aí com 7 anos entrei no curso de inglês e aí fiquei até os 15 também, então era essa rotina de manhã na escola, de tarde no inglês. Continuei em feira, terminei, né, fui para a 5ª série, ensino fundamental, estudei no Colégio Gênesis, depois fui processo, sempre essa rotina de Sim. vai e volta, inglês de tarde, volta para Berimbau. E aí, com 16 anos mais ou menos, eu estava estudando no acesso já, no 3º ano, eu passei no vestibular, na metade do 3º ano. Foi, passou aonde? Passei em Direito na UFS. Imagina, né? E aí foi aquela correria para poder entrar, eu já queria entrar. Eu já queria entrar, não queria nem concluir o colégio, aí foi aquela correria para conseguir eliminar, né, conseguir uma decisão judicial para que eu conseguisse entrar na universidade antes de concluir o 3º ano. E aí começou a minha saga, né? Muito nova, escolhi direito, assim, mas naquela emoção de ter passado, já poderia adiantar um pouco, né? Aquele tempinho que faltava do colégio. Mas, assim, não era... não sabia ainda o que eu queria. Vi no direito uma possibilidade, sempre falavam que era uma carreira que tinha muitas possibilidades, né? Tinha muito concurso público e tudo mais. Mas não era, assim, a grande paixão da minha vida. E aí, ao longo da faculdade, eu fui percebendo isso, mas eu fiz questão de terminar, até porque eram muitas possibilidades que eu poderia explorar, então eu achei que em algum momento eu me encontraria. E aí, terminei a faculdade, logo depois comecei a advogar. Mas terminou a faculdade bem novinha, então. Foi, com 24 anos, tinha acabado de fazer 24 anos. Sim. E aí eu advoguei já de cara, advoguei 1 ano. Antes disso, né, fui estagiária aqui também, estagiei aqui em Doças de Acolhimento no Fórum, estagiei por 2 anos durante a graduação. Depois eu fui para o Ministério Público do Trabalho em feira, mas já era no final da graduação, então fiquei pouquinho tempo lá. Mas aí foi isso, eu advoguei 1 ano, mas já tinha em mente que eu queria estudar para concurso público. Sim. Como concurso de carreira jurídica precisava desse tempo de atividade jurídica mesmo para poder tomar posse, eu tinha planos de advogar por 3 anos e enquanto isso estudava para concurso e conseguiria o tempo, né, da atividade jurídica. Mas aí eu não me identifiquei com a advocacia, não consegui estudar porque era uma rotina muito demandante também, e aí eu decidi sair. E nisso que eu saí, eu decidi fazer um mini intercâmbio, assim, para umas férias, né? E para pensar no que eu faria a partir dali, já que eu já não estava muito satisfeita com o direito, não tinha uma carreira que me brilhasse os olhos. Aí eu fiz um intercâmbio de 2 meses, fui para Inglaterra. E aí, quando eu voltei sabendo que eu não queria fazer um concurso público que me impedisse de viver o que eu tinha vivido naqueles 2 meses, que era conhecer outras culturas, passar um tempo fora. E aí isso me deixou muito na dúvida, assim, muito sem saber mesmo o que fazer. Norte, o né? norte, Sim. é muito nova também. A gente fica, né, com essa, né? Ter que decidir o futuro tão cedo. É verdade. E aí fiquei me perguntando se eu faria outra faculdade, o que eu poderia fazer, se eu ia tentar um mestrado fora. E aí, como eu já contei algumas vezes, talvez por intervenção divina, e também do algoritmo do Instagram, apareceu um anúncio no meu Instagram que era: você quer ser diplomata? E aí eu cliquei nesse anúncio e descobri essa carreira, né, que hoje é a minha carreira. Isso foi o quê? Final de 2019, quando eu descobri. Eu já eu tinha ouvido falar, né, em diplomacia, mas eu achava que era um cargo político, de indicação política, ou que era alguém que era uma carreira do curso de Relações Internacionais. Mas eu pensei, se for de Relações Internacionais, de repente eu posso fazer outra faculdade. Tô nova ainda, dá tempo. E aí, quando eu cliquei no anúncio, eu descobri que era uma carreira o acesso era por meio de concurso público, e que qualquer graduação poderia prestar esse concurso. Então, a minha
graduação de Direito seria o suficiente, não precisaria Sim. fazer uma nova. E aí que eu me interessei, né? Eu tinha essa noção de que a diplomacia era uma carreira internacional, e aí comecei a pesquisar sobre, descobri, aí eu vou chegar no ponto agora, né, do que é o diplomata, o que seria essa carreira. O diplomata é o profissional que representa o Brasil no exterior. Então, ele é a personificação, né, do interesse do Brasil, que vai atuar nas embaixadas, nos consulados, nos organismos internacionais também, como a ONU. Representar, né? Isso, representar o Brasil, numa mesa de negociação. Essas reuniões que a gente vê da Organização das Nações Unidas, da ONU, da Organização Mundial de Saúde. Isso. Então tem sempre um diplomata. Tem sempre o diplomata, defendendo lá os interesses do Brasil e da população brasileira. Então, numa mesa de negociação, o diplomata é que vai defender o interesse do Brasil, da população, celebração de acordos comerciais com outros países, nas embaixadas fora do Brasil, prestar assistência consular, né, para a população brasileira que está fora. Então, é uma carreira assim, muito ampla, muito diversa, são várias carreiras em uma, porque a gente acaba fazendo muita coisa. E isso, quando eu vi o que era diplomata, eu pensei, é isso que eu estava procurando ainda e não conhecia, não sabia. E desde então, na pandemia mais ou menos, né, eu tinha descoberto a carreira no final de 2019, levei um tempinho assim, procurando informações, procurando como é que seria a preparação, cursinho e tudo mais. E aí, mais ou menos em meados de 2020, eu comecei a estudar e a me dedicar totalmente para isso. Perfeito. Na época, eu comecei a dar aulas de inglês aqui no FISC daqui de Berimbau. Sim. E foi na pandemia, foi logo na pandemia, então eu já comecei a fazer isso online. Mas mesmo assim, como era uma coisa muito nova e era online, eu precisava preparar as aulas e tudo mais, eu não estava conseguindo me dedicar totalmente ao estudo. Aí, quando foi no final de 2020, eu pedi para sair do FISC. E de final de 2020, início de 2021, até o início desse ano, foi só estudo. Que bom. Aí, quantas horas em média de estudo assim por dia? Eram muitas horas, eu estudava o dia inteiro. E tipo assim, estudava matéria, você focava um determinado dia? Isso, eu fiz alguns cursinhos online, né? Então, eu meio que assistia as aulas que eu tinha no cursinho e preparava o meu material a partir daquelas aulas, os professores indicavam as leituras. E eu fui me preparando nesse sentido. Chegou um momento que eu comecei a fazer o treinamento para as provas discursivas, né? Que é uma das fases do concurso, a gente precisa escrever bastante. Então, quando eu já me sentia assim, mais confiante com o conteúdo, eu comecei a fazer treinamento também. Então, assim, é exaustivo, né? A gente sabe que não é fácil. Os cursinhos costumam identificar esse como o concurso mais difícil do Brasil. Então, realmente é muito demandante, sim. Não à toa, né? Foram 4 anos e meio nessa jornada na minha turma. Você fez outros assim? Não fiz outros concursos. Você não fez nenhum Não outro? fiz outros concursos. Era um concurso que não dava para aproveitar as matérias para outras carreiras. Não, por exemplo, até para diplomata, você disse que tem todo ano um concurso. Isso. Mas você fez outros para diplomata? Não. O concurso de diplomata eu fiz todos os anos. Todos os anos. Todos os anos eu fiz. E aí, como é que ficava assim, a perspectiva? No primeiro ano, eu já passei na primeira fase do concurso. Tinha pouco tempo de estudo. Aí deu um ânimo, né, assim, de que era possível. Mas aí, na segunda fase, eu tive um problema na minha prova. Escrevi fora da margem, tá difícil explicar assim, mas escrevi fora da margem numa folha que eu achava que era que eu poderia levar para casa. E aí, na hora de entregar, eu percebi que eu tinha escrito na pontinha, assim, da folha de resposta de outro exercício. Sim. Aí, nesse ano, na segunda fase, a minha prova não foi corrigida, porque isso configuraria a identificação da prova. Aí, fiquei triste, óbvio, né, de não ter tido a chance de fazer a última fase, mas eu também tinha essa consciência de que eu estava muito no início, não tinha o domínio dos conteúdos ainda, e então que não era meu ano. Foi tudo mais tranquilo. Isso foi 2021, a primeira prova que eu fiz. Aí, em 2022, eu já passei na primeira de novo, passei na segunda e cheguei até a terceira fase. São tantas fases, você falou que são 4 fases. São 3 fases. São 3 fases, já foi para a terceira. Aí eu fui para a terceira. Certo. Aí na terceira também tem uma nota mínima, né? Que você precisa para entrar, para ser aprovado, e eu não alcancei essa nota mínima. Certo. Isso em 2022. Aí ano passado,
Passei novamente nas 3 fases. Minha Sim. colocação na segunda fase tinha sido muito boa. E aí, na terceira fase, eu consegui tirar a nota mínima para ser aprovada, um pouco mais que a nota mínima, né? Mas não entrei no número de vagas. Entendi. Então, fiquei aprovada fora das vagas. Então foi uma vitória mesmo, né? Ela foi galgando a vitória, Isso, né? fui alcançando aos poucos. Aos poucos. Aí 2023 foi muito difícil, assim, a reprovação pra mim. Sim, eu acredito. Eu não sentia que eu sabia tudo, até porque é uma quantidade infinita de conteúdos, eu ainda não sei tudo, eu ainda não consegui estudar tudo que eu precisava estudar, mas eu sentia que eu já tinha feito tudo que eu podia, assim, já tinha dado tudo de mim, já tinha aberto mão de tudo, tava vivendo só pra isso. E aí, quando eu não passei, eu fiquei com aquele sentimento de que eu não tinha mais o que fazer. De que não tinha mais como evoluir nas matérias, porque tudo que eu podia ter feito eu já tinha feito. E aí foi difícil retomar, assim, os estudos esse ano. Eu voltei a trabalhar porque eu fiquei com esse medo A de... frustração, né? A frustração, fiquei com medo de não conseguir, não ter... E de minha carreira tá parada, né? Porque eu parei 4 anos da minha carreira. Então, E de onde veio essa fênix? Eu tenho uma exemplo em casa, né? Eu tenho minha mãe, que sempre foi muito batalhadora. Sim. Também sempre acreditou muito em mim. Isso foi muito importante pra mim. Ter uma pessoa que acreditava em mim. A gente sabe que nesse tempo, quando você vê uma pessoa da minha idade que para de trabalhar, né? Vem os questionamentos. Sim. As pessoas questionam, falam... e por que você não faz um concurso mais fácil? E por que não trabalha não sei aonde? Então, é uma cobrança, assim, e ter esse suporte da minha mãe, que entendia o quanto aquele concurso exigia de mim e que me ofereceu esse suporte, foi fundamental. Então, continuar e não desistir depois de todo o investimento que ela teve em mim, não só durante esse primeiro período de preparação, mas de toda essa história, de me levar para a feira pequenininha para estudar, me colocar no curso de inglês, eu acho que eu devia isso a mim, primeiramente, porque era o meu sonho, mas eu também devia para minha mãe, né? E aí voltou. E aí voltei, e continuei assim. Não estava no mesmo ritmo dos anos anteriores, porque até por causa do trabalho, né? Não deu uma tinha relaxada, mais, né? Isso, não tinha mais aquela dedicação integral, mas continuei, não parei em nenhum momento. E aí veio esse ano, fiz as provas e a aprovação veio, graças a Deus. Você atribui ao que, assim, a diferença de um ano para outro? Eu acho que foi a bagagem mesmo que eu já tinha construído ao longo dos anos, assim. Porque claramente não foi o ano que eu mais estudei, mas eu já estava preparada, assim, eu imagino. Né? Eu acho que eu já estava, assim, faltava pouco. Faltava uma vírgula. Peraí que eu vou aqui rapidinho. Sim. Eu preciso